Olá para você que está ligado conosco, mais uma vez, podcast do Grupo Estácio, aqui para você que gosta de saber as novidades, tudo que está acontecendo e, claro, os temas da semana. Essa semana a gente tem um tema muito interessante, mas antes, quero agradecer a sua presença aqui conosco. Eu me chamo Pedro Breno, já vou chamando você para acompanhar, porque hoje temos uma entrevistada de primeira qualidade. Não é isso, Pedrian? É isso aí, meu amigo Pedro Breno. Um abraço para você, um abraço para a professora Dalu. É um prazer estar falando também com a senhora professora e um prazer estar falando também com você que está nos acompanhando aí, né? Acompanhando independente do horário. Um abraço e vai ser um tema muito interessante. Esse podcast aí é Pedro versus Pedro, né? São dois Pedros apresentando aí. Eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso, né? Eu quero apresentar a nossa convidada de hoje, professora Dalu Menezes. Eu não vou trazer aqui o histórico dela, porque eu vou deixar ela falar, porque eu tenho certeza que ela vai gostar dessa parte. Professora, muito bem-vinda ao nosso podcast. E eu já inicio com essa pergunta para você. Qual a sua preparação, quais as suas formações, e fique à vontade também para conversar conosco. Olá, prazer enorme estar aqui conversando com vocês, né, com os Pedros da Estácio. É um grande prazer, realmente. Bom, como você falou, Pedro, eu sou a professora Dalu Menezes e a minha formação é toda na área de letras, da educação. Eu sou graduada em letras, tenho especialização em estudos clássicos, que também é uma área da letras, né, da literatura, mestrado em letras, e o doutorado em educação brasileira. Então, realmente, a minha vida é a vida da educação, da área da língua, da linguagem, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre o tema de hoje, né? O tema que nós estamos abordando. Nós vamos falar sobre uma discussão que, no meio acadêmico, né, gera um pouco de polêmica, e agora, nesses últimos tempos, a polêmica cresceu ainda mais. O grande Maurício de Souza, né, o criador da Turma da Mônica, decidiu aí se candidatar a uma vaga na Academia Brasileira de Letras, né? Ele acabou perdendo, mas, porém, gerou aí uma polêmica, né? Um jornalista afirmou que também se candidatou justamente para contrariar, né, para ir contra o Maurício de Souza, porque ele afirmou que que quadrinhos não fazem parte da literatura, né, por ser um trabalho audiovisual, enfim. E eu gostaria de saber com a senhora, sobre o que você acha sobre isso, né? Quadrinhos é literatura, não é? Qual é a sua opinião com relação a isso? Bom, Pedro, na verdade, eu vou logo respondendo que sim, que quadrinhos são literatura, né? O que acontece? Muitas vezes as pessoas acabam fazendo aí uma confusão em relação aos níveis de literatura. É como na música, né? A gente tem vários estilos musicais, várias letras, e uma música não deixa de ser música porque, de repente, ela não é considerada uma música de alto nível, ela não deixa de ser música. Então, a mesma coisa acontece com a literatura. A gente tem níveis mais elevados ou menos elevados, de acordo com a crítica literária, de literatura, né? Então, esses níveis são ali analisados, avaliados conforme questões técnicas, funções da literatura, características, enfim. E aí a gente não pode taxar algo como sendo ou não literatura, porque, de repente, a gente está com a visão desses níveis literários. Então, os quadrinhos são literatura, sim. Por quê? Porque a literatura, para começar, né, quando a gente fala sobre algo literário, a gente fala sobre uma narrativa. Os quadrinhos trazem narrativas, às vezes até com falas, né, ali nos balõezinhos, nos quadrinhos, outras vezes não, utilizando apenas a linguagem não verbal. A literatura tem algumas funções, como, por exemplo, provocar reflexões, fazer críticas, produzir uma denúncia, né, fazer uma denúncia social, nos fazer transcender, porque a literatura tem um sentido conotativo, ou seja, ela nos dá várias interpretações para um tema, para uma história, enfim. Então, os quadrinhos trazem, sim, todas essas
essas características, essas funções, esses elementos, e, portanto, eles são literatura, sim. Eles são um gênero textual e nós podemos considerá-los literatura, sim. Ouvindo a senhora dissertar sobre essa situação, me vem na cabeça os quadrinhos que eu acompanhava desde a infância. Sempre gostei muito de Mafalda, de Recruta Zero, gostava muito de Charlie Brown. A própria Turma da Mônica é algo que a gente sempre teve desde criança, nessa referência com a Turma da Mônica, o Cascão, o Cebolinha e tal. Então, assim, eu vou falar um pouco mais do lado afetivo da coisa, porque é claro que existe aí uma discussão sobre uma parte mais técnica, né? Como a senhora acabou de falar para a gente. Mas existe também um lado emocional. Esse lado emocional influencia nessa decisão? Porque o que me pareceu é que não, apesar do apelo da sociedade para que houvesse essa cadeira para o Maurício de Souza, foi algo que não aconteceu. Para trazer também para os leigos, como que acontece essa seleção? A senhora sabe detalhar para a gente como que acontece essa seleção de quem vai ter direito a essa cadeira na Academia de Letras ou não? Olha, Pedro, uma das situações relacionadas especificamente com esse caso, qual foi? A cadeira que estava aí em questão era a cadeira da Cleonice Berardinelli, que era uma grande estudiosa da literatura portuguesa, né, da língua portuguesa. A tese dela foi sobre Fernando Pessoa, e ela era, se eu não me engano, a ocupante, né, a imortal mais antiga ali da academia. Então, para começar, eles têm uma tendência a querer que o próximo imortal, né, que vai substituir aquele que já não faz mais parte, seja mais ou menos da mesma área ali do que partiu, vamos dizer assim. E a academia, no momento, está com uma intenção de produzir a sua própria gramática. Então, o ocupante, né, a pessoa escolhida para ficar no lugar da Cleonice Berardinelli, foi o Ricardo Cavalieri, que é um filólogo, ou seja, ele estuda realmente a língua portuguesa, a parte da gramática, né, essa história da gramática da nossa língua, enfim. Então, há ali uma tendência a se considerar que a academia fez uma escolha muito mais voltada para os seus interesses, né? Porque, obviamente, se você quer produzir uma gramática e você vai precisar de pessoas que tenham um conhecimento amplo a respeito de gramática para poder fazer isso. Então, a escolha, pelo que se fala, foi muito mais direcionada para esse sentido, e não por qualquer questão, como você disse, né, afetiva, todo mundo tem uma imagem ali, tem uma imagem realmente afetiva, uma lembrança da infância, enfim, com o Maurício de Souza. O Brasil gostaria de ter o Maurício de Souza ali, como ocupante, como imortal. Não, porque, de fato, a academia olhou muito mais, provavelmente, para essas questões técnicas, né? Já que ela está com esse interesse. Tá certo. A gente vai chegando no finalzinho. Pedrinho, eu vou deixar para que você faça as honras para a nossa convidada. Só agradecer mesmo, né, a professora Dalu, que ela trouxe, né, várias informações muito relevantes, né, inclusive trouxe outros pontos de vista, né, para nosso podcast, né, que é um complemento da nossa matéria, que você pode ler também. E só agradecer mesmo. Eu que agradeço imensamente. Realmente falar sobre literatura é sempre um prazer imenso. A gente tem que ler, é muito importante a gente ter essa consciência que, inclusive, regras gramaticais a gente aprende muitas vezes apenas lendo muito. Aquelas regras acabam sendo internalizadas. Tudo que a literatura nos proporciona, de crítica, de reflexão, formação da nossa identidade, é tudo muito importante. Então, eu fico muito feliz em saber que vocês escolheram um tema tão importante, né? E que, de fato, é necessário ser colocado sempre, porque ler
é essencial e ler literatura mais ainda. Então, muito obrigada, foi um prazer enorme participar aqui com vocês. Um abraço para todo mundo da Estácio, um abraço bem apertado para a Luana Amorim, viu?